Igreja Papai do Senhor? Amém. Não, pode ser mais alto. Só da Igreja Papai do Senhor? Amém. Agora sim. Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 e expor esses versículos. Queria dizer que se você está alegre com o Senhor, que você entrou nesse lugar respirando, é um motivo de gratidão. Se nós estamos de pé hoje é porque a graça do Senhor se renovou mais um dia em nossas vidas, a misericórdia dele chegou mais um dia em nossas vidas, e por isso nós somos gratos a esse Deus que nos mantém de pé. Amém? Será que você pode, enquanto vamos abrir nossas Bíblias, será que você pode aplaudir o Senhor novamente? Será que você pode, ao longo dessa fala, agradecer o Senhor? Você até o dia que nós chegamos. Amém? No versículo 1 diz assim, Efésios capítulo 5, verso 1: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 3: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Amém? Você pode se sentar? A carta de Paulo aos Efésios, e também assim como a carta de Colossenses, são cartas muito lindas, e a sua preciosidade é gigantesca, porque Paulo vem tratando uma vida antes de Cristo, uma antiga natureza como nós éramos no mundo, e agora ele vem tratando uma natureza nova, aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Então, ou seja, Paulo vem descrevendo a atitude de cristãos antes de Cristo, ou seja, antes vocês praticavam essas coisas, antes vocês faziam essas coisas, e agora em Cristo vocês deixam de fazer isso, vocês vivem na luz, como o próprio título desse capítulo 5, do capítulo 4 diz. Agora vocês não são mais filhos das trevas, vocês não são mais filhos do diabo, vocês não vivem mais sob escravos, vocês não são mais escravos dele, você não é mais escravizado. E quando Paulo chega nessa altura do capítulo 5, ele começa a dizer o seguinte: olha, tudo que vocês faziam no passado, isso tudo agora é trocado por ação de graça no Senhor. Ou seja, se você praticava o mal, agora você entra na casa do Senhor agradecendo a Ele, porque você foi salvo, porque você teve sua vida transformada. A atitude do cristão, quando totalmente nasce novamente, quando tem um encontro com Cristo realmente, é um sentimento de gratidão. E é isso que Paulo passa nesse versículo 4. Quando ele diz que outrora nós éramos do mundo, outrora nós fazíamos as coisas do mundo, porém agora com essa nova natureza nós devemos trocar essas coisas, devemos não fazer mais isso, mas sim agradecer ao Senhor. Nós sabemos que o tema desse aniversário é gratidão. E como já vem falando desde quarta-feira, gratidão não é um sentimento que nós devemos apenas externar para nós mesmos, no sentido de ser grato em alguns momentos da vida. Paulo nos ensina na carta também aos Tessalonicenses, no capítulo 5, na primeira carta dele, o seguinte: olha, a vontade de Deus é que vocês sempre têm graça, independente das circunstâncias, em tudo tem graça. E quando nós lemos isso, parece ser já um clichê, porque ouvimos tanto isso em culto de ação de graça que já passa a ser algo que nós, eu tenho certeza que vamos ler esse versículo. Mas a vontade de Deus em Cristo Jesus é que nós temos graça, e isso é muito profundo. Porque quando nós ligamos esse versículo de Efésios 5 com esse versículo de 1 Tessalonicenses, nós vemos isso. A vontade de Deus é que nós abandonemos a nossa antiga natureza, as coisas erradas que fizemos no passado, aquilo que não agradava a Ele, e agora na nova natureza, em Cristo Jesus, levantemos nossos louvores em ação de graça ao Senhor. É isso que 1 Tessalonicenses está querendo dizer. É que nós vivíamos uma vida outrora, errada, longe de Deus, inimigos de Deus, mas agora em Cristo Jesus temos acesso de novo ao Pai, e por isso agradecemos. Ao olhar para o apóstolo Paulo, em sua carta de Filipenses, ele diz o seguinte: olha, eu já passei de tudo nessa vida. Eu sei que é passar fome, eu sei que é viver bem, eu sei também que não é viver bem. Mas ao olhar para o Paulo preso na carta de Filipenses, que é uma das cartas que ele está preso, ele diz a alegria de conhecer a Cristo.
Como pode um homem ser grato dentro de uma prisão? Que sentimento é esse, meu irmão? E a pergunta que fica para nós é: será que nós estamos agradecendo em todas as circunstâncias? Porque o versículo enfatiza muito isso. Nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Isso é na perda de um ente querido ou na alegria. Ser grato vai muito além de ter apenas um sentimento. É uma marca de quem vai ser de novo. Ser grato não é apenas você falar obrigado. Não, isso revela Jesus para as pessoas. Você tem um sentimento de gratidão num mundo que hoje, infelizmente, olha muito para si e pouco para o próximo. Revela Cristo Jesus para a pessoa. É uma das formas de você revelar Jesus nessa sociedade que precisa conhecer a Cristo. As pessoas precisam de ver em você um sentimento de gratidão, seja nas pequenas ações, seja nas grandes ações. O sentimento que houve em Cristo Jesus tem que haver em nós, esse sentimento de ser grato. Ao longo da caminhada de Jesus, nós podemos ver que, mesmo ele sabendo que ele tinha um propósito nessa terra, mesmo ele sabendo que passaria por tudo que passou por amor a nós, ele ainda assim agradeceu ao Pai. Ele não poderia ter reclamado no Getsemane, ele poderia ter desistido de tudo, jogado tudo pro alto, como diz atualmente. Mas ele ainda assim foi até o fim, em gratidão ao plano de redenção do Pai. Então, nessa noite, você deve refletir: eu tenho que ser grato nas circunstâncias da vida. O Senhor não declara isso como apenas em alguns momentos, não. Como eu disse, a marca de quem nasceu de novo é ter um sentimento de gratidão, é ser grato nas pequenas e nas grandes coisas, é você levantar pela manhã e saber que, Senhor, muito obrigado por mais oportunidade. Eu não fui mais um que morreu. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu estou respirando, pelo seu Espírito em minha vida. Obrigado pela sua presença. A presença de Deus é o bem mais valioso que nós temos, é o tesouro da vida do cristão, e nós não levantamos todos os dias e não agradecemos. É como se o Senhor desse para nós algo com um valor inestimável e nós nem agradecemos ao Senhor por isso. É como ele desse o bem mais precioso, que é a presença dele, para o seu povo, e o seu povo não agradece. Infelizmente, nós temos muitas das vezes nos voltamos ao padrão desse mundo, que é ser um padrão ingrato. As pessoas pensam muito em si mesmas, as pessoas são muito egocêntricas, como dizem. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós nos enquadramos na Bíblia, quando praticamos a palavra de Deus, nós não vemos isso. Nós vemos que em tudo dá graça, porque essa é a vantagem de Deus em Cristo Jesus. É independente do que você esteja passando. Eu não sei como você entrou nesse lugar. Eu não sei se essa semana você tenha perdido alguém que você ama e talvez você esteja culpando a Deus por isso. Mas saiba de uma coisa: agradeça a Deus por isso. Por mais que seja difícil, agradeça a Deus, porque Ele conhece não só o que estamos passando, mas o futuro também. Então, assim eu encerro minha oportunidade. Eu quero dizer que você se levante, se coloque de pé. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Vamos louvar, vamos externar essa gratidão em louvor, em adoração ao Senhor. Como eu li para os irmãos, se nós nascemos de novo, o que o Senhor espera de nós é que nos levantemos e agradecemos a Ele pela obra redentora dEle, pela santificação por meio do Espírito Santo, pelo lavar, como ele diz na carta de Tito, pelo lavar regenerador do Espírito Santo em nossas vidas. Ei, agradeça a Deus pela presença dEle, se faz presente no meio do seu povo. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade.